Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Tiepo e nós estamos aqui ao vivo no dia 18 de junho de 2020. É um dia que retomamos as nossas atividades aqui com as lives que a gente está realizando, né? Diversos pensadores intelectuais passaram por aqui nas últimas semanas e hoje é uma honra muito grande receber aqui a Andréa Filatro. Ela é doutora em educação, pedagoga, formada pela USP, autora. De repente você já leu alguns dos livros dela sobre design instrucional, por exemplo. De repente tem um aí na sua estante. Né? Se por acaso você conhece o trabalho da professora Andréa, por favor escreva aí no chat, se apresente para nós. Eu já vou convidar a professora para entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma boa conexão. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Olá, Olá, nossa, tudo perto, hein? Olá, tudo bem, professora? Como vai? Boa tarde. Tudo muito bom. Boa tarde para todos aí. Legal, uma Ouvindo satisfação bem? receber, ouvindo bem, professor. Eu quero saber se o pessoal também está ouvindo a gente bem. Pode dar um ok aí para a gente no chat. Aqui um pouquinho mais. Quem Só. está entrando ao vivo aí com a gente. Professora, é uma honra receber você aqui no canal da Zoom Education, tá? Nós estamos encerrando essas atividades que começamos lá no mês de março, as lives. Diversos pensadores passaram por aqui falando sobre educação. Né? E eu fico muito feliz que a senhora está aqui com a gente no dia de hoje, para a gente poder bater um bate-papo, para a gente poder entender qual que é a sua visão, que eu sei, porque eu acompanho as suas obras, que é uma visão madura, qual é a sua visão da educação hoje no Brasil, em tempos de pandemia, né? Temas para a gente poder refletir juntos. Eu sei que você dá uma ênfase muito grande às metodologias, então eu queria saber né, de você, como que a gente pode pensar a educação agora em tempos de pandemia, se você tem pensado num pós-pandemia também. Tá bom. São temas, né, professora, difíceis, mas que fazem parte da sua rotina, tenho certeza, de doutora em educação. Sim, então, boa tarde a todos. Eu estou de vez em quando aqui olhando para baixo, que eu quero ver quem está entrando e tudo mais, né? Se há algum comentário, então não fique triste se eu ficar, né? De vez em quando com o olho embaixo. E que a gente gosta de ver as participações, os comentários, as perguntas e tudo mais, para ficar bem interativo, né? Já que o objetivo de uma live ao vivo é esse calor da interação, né? Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sempre digo que eu só estou aqui conversando porque eu tive mais tempo para me dedicar e estudar alguns assuntos, né? Enquanto as pessoas estavam trabalhando ou fazendo outras coisas, enfim. Qualquer um que for estudar, né, e se dedicar também vai chegar a algumas conclusões muito parecidas, né? O caminho está aí aberto para todo mundo. Enfim, eu sou pedagoga de formação. Na verdade, eu fiz até o antigo magistério, que era de segundo grau. Fui professora alfabetizadora, trabalhei no ensino fundamental também. E fiz a pedagogia, o mestrado e o doutorado lá na Faculdade de Educação da USP. Acho importante falar isso, porque as coisas que eu digo, que eu escrevo, os projetos que eu realizo e tudo mais, tem muito a ver com essa formação original, né? Então, costumo brincar que eu sou educadora raça pura, né? Porque eu fiz toda a minha carreira na área de educação, embora lá na USP, principalmente, a gente tem muita possibilidade de circular por outras unidades da universidade. Então, eu complementei meus estudos da FEUSP com idas à Faculdade de Economia e Administração, a ECA, que é a Escola de Administração de Comunicação e Artes, desculpe, o Instituto de Politécnico, o Instituto de Matemática e Estatística, olha só onde eu fui me meter, né? Enfim, para poder olhar de forma multidimensional o fenômeno educacional, que a gente sabe que não é algo tão simples, tão objetivo, né? É complexo, tem aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos, enfim. Então, para poder compor essa visão. E hoje, né, depois de tanto tempo, porque eu me formei nos anos 90, olha só, depois de tanto tempo, né, de pesquisa acadêmica e atuação profissional, porque graças a Deus sempre tive a oportunidade de casar essas duas vertentes, né, uma de reflexão teórica, de construção de conhecimento, junto com outros acadêmicos, enfim, e a parte de atuação mesmo em projetos, na sala de aula online, né, nas coordenações, enfim,
Então, para ter uma visão também, né, de âmbito teórico, né, de reflexão teórica, e de vida prática, vida real, dos desafios do dia a dia que a gente tem. Enfim, essa ênfase que você falou em metodologias, né, é porque minha vertente de pesquisa sempre foi design instrucional, que não sei se todos que estão participando conhecem, é uma metodologia de construção de soluções educacionais. A gente fala soluções educacionais porque pode ou não ser um curso, né? Assim como tradicionalmente a gente pensa. Pode ser uma disciplina, pode ser um programa de estudos, mas também pode ser um material didático, um tutorial, uma experiência de aprendizagem, enfim. Qualquer solução que se dê para uma necessidade de aprender coisas, né? Então, Muito olha, legal, estou vendo a professora. Rafaela. Eu queria te perguntar lá na USP, desculpa, eu queria te Sim. perguntar na USP nessa época de graduação, se você tem recordação de alguma professora ou algum professor que te orientou, que te chamou a atenção, que te inspirou nesse momento, assim. Sim, muitos, né? Na USP a gente tem o privilégio de trabalhar com professores que se dedicam à pesquisa, né? Que pesquisam por muito tempo um tema, então são muito profundos, conhecem demais determinados assuntos, né? Eu tinha um professor, principalmente de história da educação, que a gente acha que é uma coisa chata, assim, ficar olhando para o passado e tudo mais, né? Mas ele me inspirou muito até a fazer o trabalho que eu faço hoje. Né? Ele recuperou, por exemplo, na Idade Média, eu lembro que ele falava, né? A Idade Média que a gente costuma falar que é a Idade das Trevas. Naquela época, havia alguns monges que fizeram a tradução dos escritos antigos, né, para a linguagem do povo. Então, eles escreviam, né, isso em linguagem acessível e disseminavam o conhecimento. Né? Então, eu penso muito nisso, eu me inspiro muito nisso e digo, a gente tem tantas pesquisas internacionais, por exemplo, que às vezes não chegam ao Brasil por causa das dificuldades de idioma, ou porque às vezes o educador está tão sobrecarregado, né, com as suas tarefas do dia a dia que ele não tem condições de se dedicar a uma leitura acadêmica pesada e tudo mais. Então, através dos meus livros, eu me sinto um pouco assim como esses monges disseminando conhecimento, né, traduzindo para uma linguagem acessível, tentando fazer as relações com a prática do dia a dia, e por isso que é importante não me afastar, né, e ninguém se afastar do dia a dia da sala de aula, né, seja no presencial, seja no virtual. Você pode falar um pouco sobre as pesquisas que você fez, professora, da graduação para o mestrado, do mestrado para o doutorado, enfim? Então, eu comecei a estudar evasão na educação à distância, porque, enfim, nossa, eu posso ficar falando tanto assim de mim? Não sei se o pessoal está tão interessado, né? Mas vamos Não, lá, mas só para deixar claro, professora, É. para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, essa live ela fica também gravada, vira um documento que você pode acessar Sim. no nosso canal do YouTube, tá? Então muitas Sim. pessoas também costumam assistir depois, em outro dia, outra Tá. live. Então, vou tentar falar assim da minha trajetória e trazer algum conhecimento para os demais, né? Assim, para não ficar só uma coisa tão pessoal. Tá Mas bom? logo que terminei a pedagogia, durante a pedagogia eu já trabalhava com editoras de livros didáticos, livros de referência. Então, sempre assim, no satélite do mundo escolar e universitário, né? Planejando materiais, revisando, criando, escrevendo e tudo mais. Quando começaram a surgir as primeiras notícias de e-books, eu fui estudar fora do Brasil porque eu achava que ia acontecer uma revolução na aprendizagem, né? Se o suporte do conhecimento estava mudando, e aí já tinha a questão hipertextual e tudo mais, o acesso digital a recursos em mídias diferentes e tudo mais, comecei a pensar, nossa, vai mudar muito a educação. Então, fui estudar um pouco lá fora. E quando eu voltei, eu encontrei no campo da educação à distância os profissionais que estavam mais envolvidos com a discussão sobre o uso de tecnologias na educação e essas mudanças, né? Os impactos da tecnologia na educação. Então, comecei a estudar, mas aí também a gente observava os níveis de evasão na educação à distância e a coisa não batia, assim. Tinha uma promessa de que a tecnologia iria facilitar os processos de aprendizagem, tornar mais significativo, mais interessante, blá, Por blá, blá. outro lado, Mas as coisas, né? Na época eu tô te falando, é quase no século passado, tá? Os índices de evasão chegavam até 90%. A gente fala, como assim? Né? Só 10% permanece. Então tem alguma coisa muito errada. E fui estudar, então, a primeira pesquisa foi a evasão. E a evasão como um fenômeno também multidimensional, né? Se a aprendizagem é multidimensional, a evasão também tem fatores demográficos, questões de dedicação, de faixa etária, então o indivíduo não tem tempo de se dedicar à escola, enfim, uma série de coisas, mas um dos fatores era o desenho dos cursos. E aí, eu conheci o design instrucional e me apaixonei. Falei, aí eu posso intervir, né? Porque outros fatores talvez a gente não possa resolver, questões financeiras, enfim. quer dizer que o primeiro encontro com o design instrucional, né, foi você já
viu isso sendo aplicado na sala de aula, professor? É isso que eu entendi? Mas principalmente através de relatos de experiências acadêmicas, né? Esses relatos que a gente faz para congressos, né? Então, eu pesquisando evasão, tentando entender os fatores, né? Eu comecei a Certo. achar, né, o fio da meada da questão do design institucional para combater evasão, né? Ou seja, vamos melhorar o design dos cursos para Tá. resolver questões de abandono, enfim, de falta de engajamento, blá, blá, blá. E aí, nossa, se abriu uma janela de pesquisa e de prática, né? Então, enquanto aqui no Brasil, isso da metade da década de 90 para frente, olha, gente, a gente começa a falar as datas, parece que nós somos tudo caquéticos, né? Mas, enfim, assim que a internet se disseminou comercialmente, começou a ser usada na educação, né? Online, Perfeito. mas principalmente na educação à distância, as pessoas ficavam com uma interrogação, dizendo como que se ensina com tecnologias. E olha que a gente está vivendo hoje agora a mesma coisa, né? Só que de uma maneira forçada, enfim, não foi planejada e Claro. tal. Então, na época, eu dizia, gente, hello, acorda, já existe uma metodologia de design instrucional que está aí há décadas lá fora, né? Por exemplo, nos livros didáticos americanos, um exemplo, a gente vê naquela página de créditos, tem lá o designer instrucional colaborando para a escrita de livros impressos, né? Antes da internet. Uau. Então, Sim. já existia uma tradição lá fora. E com a expansão, né, das tecnologias, principalmente tecnologias online, o design instrucional casou, sabe? E no Brasil ele foi redescoberto, porque ele era um pouco conhecido na década de 70, mas havia um certo preconceito por ser uma metodologia importada, né, dos Estados Unidos para cá, e a gente estava numa fase de redemocratização do país, então de combater um pouco essas teorias importadas e tudo mais, né? Então, eu comecei a estudar, e, graças a Deus eu publiquei a minha dissertação de mestrado em 2004, que é este livrinho aqui. Eu vou mostrar, só para ir também Por ilustrando, favor, só professor, eu é aqui me muito mostrando. importante conhecer essa Né? Tchum! trajetória. Ó, Olha que legal. este livrinho aqui, ele As pessoas saiu da minha... encontram esse livro ou Sim, outros livros seus em sim, ele livrarias continua. online aí? Principalmente nas online, né? Porque nossas Tá bom. combalidas livrarias físicas, né? Elas não têm estoque com livros tão específicos, né? Tão Mas é técnicos assim. só, eu pesquisei, então é só digitar o nome da Sim, autora no Google aí que vai sim. encontrar os Ah, livros. Aí. tem um monte de coisa, tá? Porque como eu já Legal. tinha essa trajetória no mundo editorial, acredita que eu publiquei o meu primeiro livro diante de um desafio, né? O editor falou assim para mim, olha, Andréa, você critica tantos autores, porque na verdade eu tinha um papel editorial, né? E edição de livros é crítica. Então, criticava, olha, falta aqui, melhor aqui, não sei o que lá. Ele falou, agora você vai fazer o teu livro do zero, né? Para de criticar e faz um bom. E aí foi um tremendo desafio, porque eu mudei, né, a chave, né? Fui para o outro lado da tela. E então fiz o primeiro, e aí, né, como eu já tinha muito conhecimento do mundo editorial, eu engatei uma trajetória como autora também, né? Que me dá muito prazer, porque tenho leitores fiéis, graças a Deus, né? Procuro escrever os livros que eu gostaria de ler. Então, eu costumo reunir o máximo possível de informações, de teorias, etc., que a gente não encontra tão facilmente, assim, consolidadas, né? Você tem uma fala aqui, outra ali. Quer dizer, hoje em dia tem tudo na internet, absolutamente tudo, né? Principalmente se você dominar inglês. Sim. Mas nem sempre essas coisas estão articuladas, né? Então, às vezes você tem muita informação que vem de um fornecedor. Então, ele tem interesses comerciais de te vender determinada metodologia, determinada tecnologia. Às vezes você tem conteúdos, às vezes não, você tem conteúdos que são muito acadêmicos. E às vezes você tem que digerir toda aquela massa pesada, né, de informações muito profundas, né, para poder extrair algo de valor para o teu caso específico. Fala, Daniel, acho que você está querendo fazer alguma observação Eu aí. vou fazer uma saudação aqui a Soane Ah, Vargas, ponto oficial aqui, ó, que disse que é ah, uma das suas leitoras assíduas, ó. eu sei, eu conheço, ela está em todas. Que Legal, bom. seja bem-vinda. Eu queria pedir para o pessoal que está ao vivo com a gente mandar perguntas também aí no chat, tá? É, Se apresentar, dizer se você é de alguma escola, de qual localidade aí do Brasil você está sim. falando com a gente aí. E vamos Isso, aproveitar a professora Andréia aqui com a gente para saber mais. e sabe, a gente Continua essa trajetória, professora, porque você está chegando no doutorado aí já. sim, então, e a gente frequenta muitos eventos, né, na área de educação à distância, porque como a gente trabalha muito online, remotamente, isso que está acontecendo agora, a gente já fazia há 20 anos, né? EAD, É óbvio, verdade. né? Em muitas situações você tem que estar presente, enfim, algumas instituições não entendem trabalho remoto, né? Não entendiam.
Mas a gente estava muito acostumado com isso. Então, a comunidade de EAD gosta muito de se reunir em eventos. Então, eu conheço esse povo que eu falei de leitores fiéis, são pessoas que a gente encontra nos eventos e troca ideias sobre as publicações, eles me dão ideias para outras, enfim, é isso. Bom, enfim, aí eu fiz o mestrado, né, de design instrucional, blá, blá, blá. O mestrado é sempre aquela coisa mais iniciante, né? Mas já no mestrado, então, consegui emplacar a publicação desse Iniciante livro. no sentido que é uma revisão de autores, Sim, né, de teorias, enfim. não há necessidade de você produzir algo original no mestrado, né? Você Certo, pode dialogar com o que já existe, né? Então, perfeito. agora, como o design instrucional estava muito morto no Brasil, o meu mestrado teve um certo peso, assim, porque ele reviveu, né? Um assunto que era necessário na época, e graças a Deus fui eu que peguei esse bastão da corrida de revezamento. Consegui Legal. publicar esse primeiro livro, foi uma forma também de pedir licença para a academia para falar sobre essa área, né? Recuperá-la do passado, que havia muito preconceito em relação à palavra design, em relação à palavra instrucional. Uma coisa que toda vez que a gente discute design instrucional vem, mas porque você não usa desenho, porque você não usa pedagógico, você não usa educacional, enfim. Mas lá no livro tem tudo, tá? Já vou encaminhar para vocês. Então você já teve muita discussão sobre essa questão de palavra em inglês, palavra em português. Sim, sim. O que que você Ainda pensa hoje sobre isso, muito. professora? Fala pra Então, gente. Então, toda vez eu falo, olha, gente, não vou gastar muito tempo lá, porque eu gastei umas 20 páginas do livro para explicar, né? Eu continuo falando design instrucional, mas respeito todo mundo. Já fui contratada muitas vezes como consultora, coordenadora, de design educacional, de design pedagógico, de desenho, tarará. Não tenho nada contra essas variações, né? Mas no meu caso específico, porque tentei estudar e justificar a área que eu estou defendendo, né? O design, ele é uma palavra que carrega uma conotação uma conotação da época moderna, da época industrial. Então, a gente fala sempre de design de coisas produzidas artificialmente pelo ser humano. O desenho, eu sempre dou esse exemplo, né? O desenho não traduz tudo que é o design. Se você fala design de um carro, você não pensa no desenho de um carro, você pensa no carro pronto. Claro, Né? tá claro. Então, ele vai além de um esboço, de um projeto, de um planejamento, de um desenho. E já que ele vai além, as competências para você fazer esse tipo de design tem que ir além só, por exemplo, do planejamento pedagógico. Não que o planejamento pedagógico não seja algo de valor, necessário e tudo mais. Mas a gente tem que pensar muito em mídias, tecnologias, linguagens. Então, tem interface com a área de comunicação forte, né? Com a área de informação e tecnologias bem forte também. E o que mais que eu vou falar? E a parte instrucional também. Eu fiz toda uma defesa, enfim, eu não vou entrar aqui, que é muito técnico, né? Mas porque também eu gosto de seguir lá a comunidade internacional, que usa a expressão instructional design, embora em outros países, né? Instructional design nos Estados Unidos é uma coisa de louco. Você entra na Amazon, por exemplo, e pede título instructional design, vem centenas e centenas de livros, né? No Brasil já é mais restrito, embora a gente tenha crescentemente autores escrevendo sobre isso, graças a Deus, né? Porque a gente precisa ter um corpo de conhecimentos tupiniquim, né? Com as nossas necessidades, as nossas reflexões, incorporando a nossa experiência. Eu percebo no seu trabalho também, professor, às vezes, eu não sei se isso é uma provocação, uma brincadeira, ou é uma forma lúdica de criar neologismo mesmo, novas palavras. Você está sempre enfatizando uma palavra. Quando você fala de criatividade, você enfatiza a atividade, né? Que é a criação ativa, enfim. Então, eu enxergo você muitas vezes como alguém preocupada com o termo, né? Com a semântica da palavra, e, enfim. Mas, assim, eu gosto muito de fazer isso, mas, assim, já logo colocar em prática, né? Então, você fala, vamos discutir metodologias ativas, criativas, tá, mas o que faz? Tanto que nesse último livro meu, também vou mostrar, já que eu posso, né, mostrar as coisas aqui, a gente tem liberdade, olha aqui, cadê? Dá para ver o título? Opa, mas foi por isso que no início, quando eu te apresentei, eu falei de um pensamento maduro que você traz, exatamente por isso. Né? Porque você é capaz de apontar essa tendência e de dizer para nós também como realizá-la, né? Quer dizer... Sim. Por exemplo, a gente está agora, eu e a professora Carolina Costa Cavalcante, que escreveu esse livro comigo, Metodologias Inovativas, a gente está já estruturando Metodologias Inovativas 2, a missão. Esse é o último, professora, que você mostrou agora? É o que vai sair no ano que vem. Não, Metodologias Inovativas é de 2018. Tem um que é DI 4.0 2019. Estou fazendo todo ano, sabe? Inspirado na professora Lúcia Santaella. Não sei quantos que estão aqui conhecem. Era uma professora da PUC São Paulo aqui, e ela me disse que todo ano ela viaja para a Alemanha, porque ela é casada com um alemão, então ela passa o inverno daqui,
desculpa, o verão daqui e lá, né? Enfim, eu estou contando as intimidades da professora. Mas ela falou, todo ano eu escrevo um livro quando eu vou para a Alemanha. Eu falei, bom, se ela escreve todo ano, eu tenho que ter disciplina, né? Então, estou Legal. tentando, tá? Não é tão fácil. Talvez você dizendo isso aqui hoje tenha inspirado alguém aí que está ouvindo a gente também, ó, É. a produzir. Então, enfim, eu acho que esse é o meu lado mais empreendedor, sabe? Os livros, por exemplo, eu estou pensando agora o que vai ser lançado em 2021 e tentando já criar um caminho de inovação, porque depois que a gente publica um livro, existem muitos convites para participar de palestras, de mesas redondas, defesas de tese, projetos, enfim. Então, de certa forma, é uma maneira de decidir o caminho que eu quero seguir também, né? Então, eu faço porque eu acho que as pessoas querem ler, precisam ler, enfim, que é uma necessidade, mas também porque eu quero estabelecer rumos para minha carreira, né? E, enfim, o que mais? Eu acho que eu perdi o fio da meada. A gente vai falando, a gente gosta de falar de si mesmo, né? Desculpa, eu também te interrompi, mas você estava seguindo naquele raciocínio até chegar para nós no nosso doutorado. Eu não sei se é algo efetivamente importante para o raciocínio, senão a gente pode seguir. Eu acho que rapidamente poderia só falar o seguinte: no Por doutorado favor. havia uma expectativa, assim, de criar algo original, inédito, novo, seu, que só você faz. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou criar mais um modelo de design instrucional, porque tem centenas no mundo. E aí eu falei, não, eu acho que é melhor eu pesquisar o que já existe de padrão mundial e eu tentar articular com a minha defesa, que é o design instrucional contextualizado. Contextualizado na época é que incorpora o que as pessoas pensam, enfim, não só as pessoas individualmente, os aprendizes, mas também as instituições, né, que oferecem as soluções educacionais e tudo mais. E aí eu encontrei, né, uma especificação internacional chamada IMS Learning Design, que também me abriu a mente para padrões de interoperabilidade, enfim, uma nomenclatura comum para a gente poder designar os elementos do processo de ensino-aprendizagem e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um cotejamento entre o que eu acreditava que era design institucional moderno, contemporâneo, tal, que é contextualizado, e essa especificação. E foi assim que eu acho que subiu um nível, vamos dizer assim, na compreensão do design instrucional, mais aquele que é projetado para as máquinas entenderem o que a gente pensa, né? Porque já é difícil Certo. você conversar com pessoas Você sobre as pode dar um coisas. exemplo de aplicação disso para nós, professora, para a gente Então, entender melhor? basicamente, você, vamos lá, compartilhar um vocabulário comum a respeito do que significa ensinar e aprender. Porque, por exemplo, hoje, quando você fala conteúdos, tem gente que entende conteúdos como tópicos de conteúdos, tem gente que entende conteúdo como a ementa de um curso, tem gente que entende conteúdo como tudo que se faz dentro de uma sala de aula, exercícios, provas, etc. Então, usando uma linguagem, vamos dizer assim, internacional, a gente sabe que conteúdo é realmente aquele conjunto de informações que compõem uma área de conhecimento. Atividades é outra coisa, exercício é outra coisa, prova é outra coisa, enfim, papéis são outra coisa e tal. E até, por exemplo, terminologias de metodologias. Você vai falar assim, estudo de caso. Eu entendo estudo de caso assim. O outro fala, não, é caso de estudo. O outro diz, não, é casos. Aí, alguns autores internacionais até falam, a educação tem uma dificuldade de inovar porque as pessoas ficam brigando pelo nome das coisas, Eu já dizendo ouvi isso já. que as suas... E às vezes brigando, dizendo a mesma coisa com palavras Pois é, diferentes. dizendo, não, eu faço assim, assado, mas no fundo ele está fazendo a mesma coisa, com algumas variações, né? Mas a essência Muito é a interessante. mesma, né? Então, se a gente não compartilha essas essências, fica muito difícil crescer, porque você fica brigando sempre num nível muito rasteiro. Não é bem isso que eu queria falar, mas assim, você não avança, você não constrói em cima do ombro dos gigantes, né? Aquele ditado que se diz, né? Você não cresce em cima dos outros, você está sempre recomeçando do zero, porque o teu é mais importante, a tua visão é mais perfeita. Então, enfim, essa foi a pesquisa de doutorado. Você não está Muito contente, já que eu legal. estou estudando tanto, também agora estou no pós-doutorado. Olha a doida. Porque mesmo a gente, eu acho que isso até é um sinal dos tempos. Independente da cobrança externa, né? Porque quando você termina o mestrado, pergunta quando você vai fazer doutorado, quando termina o doutorado, quando vai fazer o pós. Mas independente disso, eu acho que a gente, diante de tantas informações que há na internet, de todos os tipos, você tem internacionais, nacionais, de como eu falei, de fornecedores, de blogs, com assinatura, sem assinatura, pesquisas de longo prazo, enfim. Eu senti necessidade de parar e sistematizar de uma forma acadêmica, bem rigorosa, né, a questão mais do Learning Analytics, que é a área de análise de dados em educação, né? Enfim. Então, estou lá com 95% do
do relatório, do pós-doc pronto, mas com essa pandemia aí não consigo terminar os 5%, porque a gente está sendo Esse muito pós-doc demandado, né? você faz onde, professora? Na PUC aqui de São Paulo. Tá. Então, se Deus quiser, eu tenho uns 30 dias aí para terminar isso, gente. Legal. Deixa eu aproveitar só saudar aqui quem está assistindo a gente, a Flávia de São José dos Campos. Ela está terminando a pós em desenho instrucional. A Natália de Maravilha. Itumbiara, que é professora de ciências, educação básica, apaixonada pela tecnologia e pela Zoom. A Camila de Manaus é mestranda do Instituto Federal do Amazonas, disse que comprou livros da professora Andréa para utilizar nos artigos que está produzindo. Ela só não falou sobre o que são os artigos. Se ela quiser escrever aí para nós, Andréa, por favor. Sim. E tem uma pergunta aí tem duas perguntas no chat, professora. Uma é assim: como que o desenho instrucional, nesse momento, né, de pandemia, de educação emergencial remota, de ensino híbrido, ganha força, né? Como que ele pode ajudar os educadores? Sim. Então, tem uma outra pergunta também tem uma outra pergunta que é assim: quais as referências internacionais do desenho instrucional e como a psicologia pode contribuir nessa área? A Flávia perguntou. Fácil. Olha, vamos lá. Primeiro, design instrucional em tempos de pandemia, né? Veja, o povo me pede para escrever alguma coisa sobre design instrucional para professores e tudo mais. Se a gente for pensar num plano de aulas, né, que é um instrumento que o professor usa para dizer o que ele vai fazer, né, qual é o planejamento dele nas aulas e tudo mais, quando você entra com tecnologias, a gente tem basicamente dois acréscimos, que são as ferramentas, né? Então, a gente tem as ferramentas de comunicação, disponibilização de informação, de avaliação, tudo isso que a tecnologia nos ajuda. E a gente tem algo que é chamado de papéis. Estou até falando com relação a essa linguagem internacional também, para descrever os processos de ensino-aprendizagem, né? Nas situações tradicionais de ensino, a gente tem um professor desempenhando um papel de expositor, de apresentador de informações, né, de conteúdos em geral. E propositor de atividades. Então, ele sugere, leia, estude, discuta, construa, etc. E a gente tem o aluno, em geral, como um espectador, um assistente, né, que acompanha as exposições do professor e realiza algumas tarefas mínimas. Quando a gente usa tecnologias, não apenas quando a gente usa tecnologias, mas quando a gente usa bem as tecnologias, nós podemos mudar esses papéis. Então, a gente pode dar mais poder aos alunos para fazer coisas, para criar conteúdos, para criar atividades, para avaliar os pares. Óbvio, dá para fazer isso também no presencial. Para compartilharem, né? Sim, e alguns professores fazem. Mas como a gente tem espaços e tecnologias acessíveis, né, os alunos podem ter outras posturas também utilizando essas tecnologias na rede. Então, eu acho que o design institucional ajuda a organizar essas coisas. Então, como você reúne objetivos de aprendizagem, né, e a partir deles vai selecionar conteúdos. Na verdade, você vai começar selecionando atividades que as pessoas vão fazer para atingir esses objetivos e conteúdos que vão alimentar essas atividades e ferramentas que vão permitir a realização dessas atividades, né? E papéis que vão ser desempenhados pelas pessoas, né? Pelo professor, pelos alunos em grupo ou individualmente ou coletivamente ou interclasse, enfim, a gente não tem barreiras, né, no online. E quais são os instrumentos para verificar se os objetivos foram atingidos. Então, o design instrucional, ele sistematiza essas coisas. Eu lembro que quando eu era professora assim, do ensino fundamental, no dia a dia da sala de aula, a gente fazia os planejamentos formais, né? Então entregava o plano de ensino, de uma maneira mais fake, vamos dizer assim, era mais pro forma, sabe? Então, tinham as reuniões iniciais no início do bimestre ou do semestre, e tinha que dizer, no unidade 1 vou fazer isso, no 2 aquilo, no 3 aquilo. Era uma burocracia que tinha que ser cumprida, sim, mas não necessariamente seguida. Sim, enfim. Porque aí a gente virava as costas e ia ou seguir o livro didático, ou seguia os cadernos dos professores dos anos anteriores. O dia a dia é uma avalanche, né, que vai tomando conta, né? Sim. Quando a gente vai para EAD, principalmente, como tudo tem que ser muito bem pensado para não perder tempo, porque o tempo presencial, o tempo juntos, né, o tempo síncrono é muito caro, a gente faz todo esse planejamento para ser realizado de fato. Então,
essa habilidade de planejar para que o aluno use aquele planejamento realmente, né? E fazer um bom planejamento transparente, claro, completo, né? E acessível, é uma habilidade que eu acho que os professores vão desenvolver agora, né? Também. Principalmente os que não usavam isso muito. Então, nesse sentido, eu acho que como organizador do processo de ensino-aprendizagem, né? Articulador dessas ferramentas, dimensionador também, porque às vezes a gente acha que no ambiente virtual cabe tudo. Então, lá, você tem um espaço que é um repositório, aí você pode, vou pôr 1000 vídeos e podcasts e figuras, infográficos e textos e tal, né? E essa sobrecarga para o aluno não é boa, porque você desvia o foco. Então, enfim, esse bom senso de dizer o que eu vou... Descobrir o menos é mais aí no virtual é importante, então. Qual é o foco neste momento, qual é a sequência necessária, ou nenhuma sequência, se o objetivo é que o aluno explore sozinho, né? Então, os porquês das coisas, os paraquês. Então, o design institucional ajuda muito a fazer isso no dia a dia, na prática, sabe? O que vai mesmo para o aluno. Não é só o que a gente descreve como ideal, enfim, mas o que é possível fazer e também com os instrumentos de avaliação para verificar se isso tudo está correndo bem, enfim, e os potenciais, as necessidades e os potenciais de ajustes. Tá? Então, isso é um ponto. Qual que era a outra pergunta? Referências internacionais, né? As referências internacionais e como que a psicologia pode contribuir com esse processo. Vamos por a pergunta da Flávia. Olha quem entrou aí, a Carolina Costa Cavalcante, que é a coautora do livro aí que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Não sei se ela está... Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda aí no nosso bate-papo. Não sei se ela já entrou e saiu, porque às vezes eu participo de lives que eu fico entrando e saindo toda hora, porque cai na conexão, mas enfim, seja bem-vinda, tá? E referências internacionais, né? Então a gente tem e a questão da psicologia também. Tá, calma, vou falar um monte de cada vez, que a cabeça não vai dar um nó. Veja, a primeira existe um autor chamado Heigeluth, Charles Heigeluth, com TH no final. Ele coordena a publicação do chamado Livro Verde em Design Instrucional. O termo em inglês é Instructional Design Theories and Models. E ele publica isso por volta de década em década, reunindo as principais teorias de aprendizagem, de instrução. Então, em geral, ele mapeia os principais autores, as principais pesquisas, as principais correntes, né? Então, acho que isso é uma referência importante para quem quer conhecer design instrucional raiz, vamos dizer assim, né? Aquela pesquisa, aquela fundamentação teórica, acadêmica, enfim, mas com certo diálogo com a prática, porque o DI é considerado por alguns a ciência de ligação entre a teoria e a prática, né? Então, mesmo que você tenha muitas teorias, até para ganhar uma respeitabilidade, né, no meio acadêmico, mas as teorias sempre voltadas para o que funciona na sala de aula ou nas ações de aprendizagem, né? Seja educação corporativa, ensino superior, educação básica, etc. O papel da psicologia. Vamos lá. Uma das bases do design instrucional são as ciências humanas, né? E, particularmente, aquelas que alimentam a área educacional. Então, você teria sociologia, filosofia, história e psicologia, né? Para conhecer o desenvolvimento humano, no caso das questões de aprendizagem de crianças, jovens, né? Até chegar à vida adulta. Tem a parte da psicologia da aprendizagem, né? A psicologia do comportamento. Então, essas teorias, essas bases teóricas da psicologia alimentam o design instrucional, né? Mas a diferença entre, por exemplo, um designer instrucional e um coordenador pedagógico ou um pedagogo, né, é que a formação desse profissional de design instrucional, eu não queria falar só vai além, porque para ir além ela precisa perder alguma coisa, né? Vamos dizer, a gente tem uma carga horária X, né? Essa carga horária vai ser distribuída em estudo das ciências humanas, né, com ênfase grande nas teorias de aprendizagem, enfim, no perfil do público que está aprendendo. Nós vamos ter uma outra ênfase grande nas ciências da comunicação e da informação, então entendendo muito de mídias e tecnologias, não só de qual é o último aplicativo que saiu, mas quais são os princípios que estão por trás, né, dessas inovações, dessas linguagens, desses serviços tecnológicos, etc. E tem um componente também de gestão, que é para como articular as questões de recursos, de distância, de prazos, e etc. Então, existe um reconhecimento de que a psicologia é uma base importante no design institucional, mas ela se equilibra com outras, né? Nesse sentido, tá?
Muito Tanto legal, que, professora. tanto que design institucional surgiu, né, do esforço de psicólogos da aprendizagem americanos lá que precisavam resolver a questão do treinamento dos recrutas para a Segunda Guerra Mundial. Então, nasceu dentro do seio da psicologia, tá? O design institucional. Óbvio que depois ele foi se expandindo para abarcar essas outras questões, né? Mas ele está bastante ligado com os fundamentos de psicologia. Professora, eu andei pesquisando o seu trabalho, vídeos no YouTube, entrevistas, e em algum momento desses eu vi que fizeram perguntas para você sobre games, sobre Minecraft. Você pode falar um Jesus, pouco para a gente? você vai fazer a pergunta justamente que eu falei que eu não conheço muito? Então, Você falou que não conhece muito do Minecraft especificamente, mas ah, eu queria que você falasse para nós sobre essa coisa do mundo dos games, o que sim, você vê disso, se isso sim, tem potencial educacional ou não, é sim. mais nesse sentido que eu queria te Não, perguntar. tudo bem. Eu tô brigando com você porque eu tô falando, vai me pôr na saia justa, gente. É porque eu não conheço muito ano passando, né, o Minecraft. Gostaria de conhecer mais, mas a gente não consegue conhecer tudo, né? Enfim, mas vamos colocar num pacotão de jogos, né? A gente É isso tem que eu aí, queria, obrigado. tá? A gente tem aí aprendizagem baseada em jogos, né? Tem todo um desenvolvimento em relação a isso, principalmente no sentido de dizer, de trazer para a experiência de aprendizagem o prazer, né? A felicidade em aprender, recuperar Muito isso, né? legal. Que, nossa, eu estava assistindo, passando hoje pela televisão, hoje, ontem, sei lá, e tava o repórter tentando convencer o filho a estudar online, tava uma guerra, né? Tipo, criança não queria, detesta, quer fazer qualquer outra coisa menos estudar. Então, essa abordagem baseada em games vai muito nessa linha de que vamos tentar recuperar o prazer que os indivíduos têm ao jogar, para que isso Perfeito. aconteça também no estudar. Mas de onde vem esse prazer? De toda aquela questão de você apresentar desafios que são compatíveis com a capacidade de solução desses desafios dos indivíduos, né? Mas que também não sejam tão simples que as pessoas ficam aborrecidas ou tão difíceis que elas vão escapar e falar, não é para mim. Então, dessa calibragem em Perfeito. termos, né, do desafio versus É o capacidade. que nós da Zoom chamamos de estado de fluxo, baseado E, nos estudos do Papert, né? sim, daquele autor Mikhail, é um nome super difícil de falar, né? Que ele fala sobre a teoria do fluxo. Mas veja, a gente em educação sabe fazer isso. A gente cria desafios para os alunos o tempo inteiro, e a gente avalia e pontua, né? Só que o Perfeito. timing com o qual a gente faz isso, ele não dá a mesma sensação de um jogo que emite um feedback rápido, né? Imediato. Então, você fez uma coisa certa ou errada, você já recebe um feedback dizendo estou no Perfeito. caminho, não estou no caminho. E também o Perfeito. feedback negativo não é a morte. Mesmo que o game seja over, né? Acabe, É um você pode, recomeço, né? A necessidade você de um tem a recomeço, por chance exemplo. de É. recomeçar e você não fica com uma tarja, né? Um rótulo de que você é repetente no jogo. Você diz, bom, Aliás, muitos é, jogos você tem que repetir várias vezes alguma fase para poder ter um insight de falar, opa, eu vou sim, agora mudar e vou por aqui. sim, mas quando você recomeça, você já recomeça qualificado. Tanto que alguns jogos até permitem Perfeito. que você comece não no nível zero. Você fala, vou começar no 3, porque o 1 e 2 para Tá mim tá claro. bolinho, né? Então, assim, tem uma autonomia de decisão do jogador, em alguns casos, a gente tem muitos modelos de jogos, né? E Perfeito. também o jogo traz uma aprendizagem um pouco mais integral, mais holística, vamos dizer assim, ou uma experiência mais integral, mais holística. Trabalha com sentimentos, com sensações, tanto que a gente tem nos jogos, por exemplo, suspense, narrativas com personagens, você tem ações e sequências. Não são todos os jogos, mas isso também cria um ambiente de imersão, né, no qual as pessoas se sentem dentro daquilo e gastam tempo fazendo aquilo tudo, né? O Muito caminho que a legal. gente busca é de jogos ditos sérios, né? Não que eles não sejam divertidos, mas que eles tenham objetivos educacionais claros, né? Para Perfeito. que as pessoas aprendam. Eu não gosto muito de sem perceber, porque parece que a gente precisa enganar, né? Ah, você não está aprendendo, hein? Você está jogando, não é isso. No sentido de que as pessoas consigam aprender fazendo, né? Então, por Sim. exemplo, eu tenho uma situação, um problema, por exemplo, para ser resolvido, eu vou tomando decisões dentro do jogo e eu visualizo as consequências das minhas decisões. Então, eu vou aprendendo pela realidade dos fatos, né? E não Tá por claro. vamos dizer, uma instrução moral, dizendo, você fez isso, então você vai se danar. Não, você fez isso e você percebe qual é a consequência do seu erro ou do seu acerto, né? Enfim, Tá muito claro, deu para. professor. Agradeço essa reflexão sua, sim. Olha, a Flávia
Ansaloni, ela faz uma pergunta, eu não sei se eu entendi direito, a senhora deve conhecer, eu não. Vai, Ela fala vamos do ver. modelo 70-20-10. Uhum. Quando se fala do modelo 70-20-10, a Ah, prática ganha grande destaque na aprendizagem. Como sim. incorporar isso no EAD? Eu boiei aqui, professora, confesso. Você vai me Então, explicar o que é o modelo 70-20-10. então, o duro é que a gente tem que saber de tudo, né, Daniel? É difícil de dominar tudo, mas graças a Deus esse eu sei, tá? Esse eu já estudei. O modelo 70-20-10 é muito usado em educação corporativa, você vai perceber por quê, né? Existem estudos comprovando que as pessoas em ambiente corporativo aprendem 70% no trabalho, on the job, fazendo as coisas. Tá. 20% interagindo com as pessoas em socialização, né, no corredor, na conversa, na carona, etc. E só 10% nos treinamentos formais dentro da educação corporativa, sabe? Porque, né, as grandes Uau. empresas, obviamente, têm um setor, uma universidade corporativa, enfim, que estão preocupadas em atualizar, manter os colaboradores atualizados, informados, enfim, às vezes tem ações de mudança de paradigmas, etc, etc. Então, a constatação é essa, né? De que o modelo 70-20-10 é que só 10% é realmente aprendido dentro de uma situação formal de aprendizagem, com um professor ou um especialista conduzindo uma ação com tempo determinado, uma sequência de passos, uma turma, ou às vezes também um autoestudo, né? E aí é Tá. uma tristeza isso, porque a gente fala, putz, para que eu faço, né? Para que eu me esforço tanto para planejar e oferecer uma solução educacional? Eu gosto de trabalhar com esse modelo como, tá, isso é um ponto de partida. Vamos tentar turbinar as ações formais de aprendizagem com ensaios de prática, né? Trazer para a ação de aprendizagem formal aquilo que as pessoas fazem nos 70%, né, de prática, para que a aprendizagem formal tenha mais significado e ela acelere essa prática. Porque muita coisa do que a gente... Você orienta empresas a fazer esse trabalho, Sim, professora? sim, sim. Tá. Existe uma metodologia para fazer isso. Por quê? Porque esse 70%, que é chamado assim, o período misterioso, como é que você aprende a ser o que você é? Né? Então, você aí, como o teu cargo é, Daniel? Só para Eu a gente sou dar da uma... área comercial da Zoom hoje. Sou pedagogo Ah, formado e atuo no departamento então, comercial. como é que você assina a tua assinatura no e-mail? Como é que é o teu cargo ali? Comercial. Bom, enfim, mas vamos dizer que você seja Parcerias. O gerente termo que a comercial, gente usa, tá? esse termo mudou para termo parcerias. Tá, então vamos supor que você fosse gerente ou diretor comercial. Se você for pensar em tudo que você precisou vivenciar para chegar nesse grau de maturidade, né, de gerência ou de diretoria, você vai falar, tá, eu fiz um curso que foi significativo, foi interessante e tal, mas eu também fiz reuniões técnicas com meus clientes, eu participei de eventos e congressos, eu li um livro, assisti um filme, enfim, participei de um hackathon, participei de um edital, enfim, tem várias coisas que a gente faz, substituir um colega quando ele estava de férias, enfim, N coisas Claro. que você faz informalmente. E que isso te traz aprendizagem do trabalho, no trabalho, No meu, no né? meu, no meu caso, eu apresento os festivais de robótica, Então, de imagina o quanto você aprende, vivenciando, torneios, né, aquilo enfim, tudo. por exemplo. Então, pois é, né? Então, não é formal. Então, a ideia é que trazer para esses 10% da aprendizagem formal coisas que você faria sem muito planejamento no dia, porque você vai resolvendo desafios no on the job, né? E você pode levar muito tempo para atingir uma maturidade, porque essas situações não vão aparecer de maneira sistematizada na tua vida. Você vai enfrentando os É, desafios, vai é aprendendo, vai amadurecendo. verdade. Né? Se você conseguir aplicar, por exemplo, métodos de design institucional para trazer parte dessas experiências para dentro da situação formal de aprendizagem, você torna ela mais significativa e aí essas porcentagens vão ficar um pouco menos nítidas. Né? Então, aumentar a capacidade da aprendizagem formal e, ao mesmo tempo, integrá-la às ações on the job. Né? E trazer também a aprendizagem social, ou seja, aprender com as outras pessoas, com os pares, né? Para Isso é dentro muito da experiência importante. de aprendizagem, certo? Não deixar as coisas tão estanques assim. Será que eu respondi? A pergunta era essa? O que ela falou? O que era do modelo Uau, muito, 70-20-10? muito. Olha, Vamos ver. professora, digo por mim que foi muito rica a sua resposta, tá? Ela não se manifestou novamente, não, Diga mas aí. queria pedir novamente se alguém tiver uma última pergunta aí, dá tempo ainda da gente fazer para a professora. E aí, Flávia, né? Flávia é o nome dela. Será que a professora Andréa te respondeu? Tá clara? É porque passa tão rápido a pergunta aqui que eu não sei exatamente o que ela queria saber do modelo 70-20-10. Eu fui desembestando a falar aqui. Ela,
Ela perguntou especificamente como incorporar isso ao EAD. Acho que isso que Ah, talvez tá. você podia explorar Sim. mais. Então, Flávia, eu acredito que a gente tem tecnologias, por exemplo, como os games, né, que o Daniel mencionou anteriormente, que podem trazer para dentro de uma ação de aprendizagem informal possibilidades de prática, prática orientada, prática em ambiente seguro, né, prática informada. Então, a gente puxa para dentro das ações de aprendizagem informal essas questões, né, de simulação de situações reais. Então, os simuladores digitais, os jogos, realidade aumentada e virtual, né, você pode reproduzir aquilo, né, antecipar aquilo que você aprenderia no on the job de maneira mais fluida e tudo mais, mas formalizar isso dentro da ação de aprendizagem para acelerar, né? Para não ficar assim à mercê dos acontecimentos no on the job, tá? Então, as tecnologias, elas permitem que você faça isso, né? Porque aí cada pessoa pode experimentar a sua questão. Áreas promissoras do DI, que ela quer saber. Posso responder para ela também essa? Só dá, Sim, Flávia, por né? favor. Olá, Flávia. Então, nesse último livro, lá vou mostrar, porque eu estou aqui para fazer propaganda. Não, gente, estou brincando. É porque geralmente o que eu ponho nos livros é o que eu gostaria de responder, tá? Dei Por 4.0. favor, professora, fica à vontade para falar do seu material. A gente já falou aqui que quem quiser buscar no Google, né, a sua Ai, obra, comprar os livros. enfim, Eu sou um leitor de parte da sua obra e recomendo, com certeza. vamos lá. Então, nesse livro, o que eu procurei trazer? Áreas promissoras do DI. Eu acho que a promessa do DI, né, contemporâneo está na integração com outras ciências do design. Jesus, o que é isso? É trazer para o DI clássico, tradicional, que não morreu, que não vai morrer. Inclusive, saiu um relatório falando sobre as grandes inovações aí. Gente, estou esquecendo o nome do relatório. Mas bem significativo sobre inovações recentes, e tem o reerguimento do design instrucional, ou seja, daqui para frente, de 2020 para frente, ainda tem mais gente acreditando, apostando no DI como ele é, tá? Mas se você trazer outras áreas do design, como por exemplo Design Thinking, também tem um livro publicado junto com a professora Carolina Costa Cavalcante, chama Design Thinking na Educação. E o que é isso? Trazer essa abordagem, que é muito mais voltada para inovação, para agilidade, para criatividade, para dentro do DI clássico, que é mais estruturado, é mais formal, mais rigoroso, mais lento, né? Então, beber na fonte de outro DI. Isso mesmo, Flávia, só dá você. Também tem a área de design da experiência de aprendizagem, que também é uma vertente, né, que conversa com aqueles profissionais de UX, né, User Experience, mas mais aplicados à aprendizagem. Então, desenhando, por exemplo, jornada do usuário, as experiências positivas, Muito negativas, legal. como você trabalhar com isso, né? Incorporando, na verdade, eu procuro incorporar, Daniel, o que a gente vê em outras áreas além da educação, né? E hoje em dia, tudo, se você tem interface. Eu estava pesquisando para o próximo livro, eu achei neurodesign. Falei, Jesus, o que é isso? Preciso procurar. Então, a inovação está na interface entre áreas, né? Então, design da experiência da aprendizagem. E tem uma área que eu comecei a pesquisar no pós-doc e quero avançar. E o meu próximo livro, que se Deus quiser vai sair no segundo semestre, é na área de design instrucional orientado a dados, né? Então, toda a parte de Big Data, Analytics, Learning Analytics e até chegar na inteligência artificial na educação. Mas isso tudo sob a perspectiva do design instrucional. Como a gente utiliza Você, tudo. desculpa, você tem já uma lupa de olho no 5G? Você está pensando nos impactos que isso vai gerar para o seu trabalho? Ou ainda é prematuro falar sobre isso? Então, a gente anuncia, né? Porque muitas vezes, como as coisas ainda não estão resolvidas no Brasil, né? A gente não tem essas tecnologias à mão, né? Ou disseminadas plenamente. Então, por exemplo, nessa área de internet das coisas, né? Em que a gente vai precisar muito do 5G, nós vamos ter que abrir um caminho para ir, né? Para seguir em frente. Ainda muito Certo. incipiente, né? A utilização. E a educação, desculpem, pessoal, eu amo, adoro, é a minha área de atuação, né? Mas a gente está sempre atrasado, né? As coisas chegam sempre depois na educação. Então, vai chegar primeiro na área de negócios, finanças, publicidade, entretenimento, saúde, aí vai chegar para nós, né? Porque a educação é uma área mais pobre. O que a gente vai fazer? Né? Com menos recursos. Então, mas enfim, por exemplo, esse livro novo que eu estou escrevendo, se Deus quiser sair em setembro, é no sentido de já começar a mostrar para os educadores, né, dar acesso aos educadores a uma terminologia, procedimentos, processos, até o entendimento do que são essas coisas, né? Muitas delas já estão sendo incorporadas, por exemplo, nos ambientes digitais de aprendizagem,
né? E a gente já é fruto disso. Por exemplo, você vai fazer um curso no Coursera, no Udemy, no Udacity, eles já estão usando análise de dados. Então, a gente já está sendo objeto de análise dos nossos dados como estudantes, né? Quem Sim. trabalha com educação à distância já tem uma ênfase, uma intensificação do uso de relatórios analíticos, etc. Então, parte dessas inovações já estão dentro, já estão aqui no dia a dia, né? Principalmente das instituições que investem mais, que são mais pioneiras, vanguardistas e tudo mais. Nós tivemos oportunidade de entrevistar aqui um mestre de xadrez que falou sobre a questão do ensino do xadrez nas escolas e de como que o xadrez já tem ferramentas incríveis sendo utilizadas já no ensino remoto. E aí a minha defesa sempre é aquela, né? Os educadores precisam se apropriar disso, entender o que é, até para falar mal, né? Até para dizer não quer, não é isso é prejudicial. Mas sem conhecer, a gente fica muito à mercê da tomada de decisão por outras profissões, né? Por outros interesses. Então, o sentido é de abrir a mente para tudo isso. Então, a resposta foi assim, em termos das perspectivas para o design instrucional. Então, só retomando, eu falei de aprofundar no design instrucional clássico, né, que tem muita coisa para a gente acompanhar, as publicações, as práticas, relatos de projetos, etc. O Design Thinking com esse refresco, né, com esse frescor da inovação, da criatividade, da agilidade. O design da experiência de aprendizagem, pensando no ponto de vista do aluno, do usuário. E o design instrucional orientado a dados, com toda essa parte mais tecnológica pesada, né, e que precisa ser entendido pelos educadores para poder ser usufruído, né, e no bom sentido, e descartar o que não é interessante. Com certeza, muito legal, professora, ouvir as suas reflexões, tá? Eu queria te fazer uma última pergunta e pedir para você também encaminhar as suas falas finais, porque infelizmente nosso tempo também está acabando. Eu vi no seu trabalho alguma referência sobre educação 5.0. O que representa isso para você? Fala um pouco para nós. E queria que você pudesse também, na sequência, já encaminhar as palavras finais, professora. Como eu disse lá no começo, essa live nossa, ela fica gravada, vira um documento lá no nosso YouTube. Muita gente acessa o nosso canal. Tá? Então, quem não assistiu hoje, de repente pode conferir lá o restante do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Que bom que você me deu esses minutinhos finais aqui para falar. Educação 5.0, né, é um termo que, veja, faz uns 2 anos eu escrevi um livro que era sobre educação 3.0. Não era, no título do livro não era esse, mas tinha uma base ali dentro. O DEI 4.0 já fala da educação 4.0. Foi lançado ano passado, nós já estamos na 5.0. Olha a loucura, né? São as revoluções tecnológicas, econômicas, políticas, tal, que vão impulsionando novos modelos educacionais. Especificamente sobre educação 5.0, eu quero convidar quem está participando, né, para um projeto que nós estamos fazendo, capitaneado pela Fernanda Furuno, que é uma ativista da educação à distância, da inovação em educação, que discute 40 temas em 40 dias, chama-se Projeto Quarentemas. A gente quer aproveitar esse boom, né, de participações, de lives, de interesses, necessidades nesse tempo de pandemia, para poder identificar uma série de mudanças recentes na educação, que nós estamos considerando que estamos entrando na educação 5.0 agora. Né? Quarentemas. Como que a pessoa acha? É um site? A pessoa te procura onde? No Google, digita lá Quarentemas? A gente entra na rede social LinkedIn e digita Quarentemas, né? Então, aí são 40 temas. Eu estou trabalhando com Quarentema 37. Olha só, tem 40 temas diferentes. O meu é só 30, o 37º. A gente fala só sobre novos produtos em educação 5.0. Que produtos caracterizam essa educação? Então, a gente tem desde e-books, que permitem leitura social, quer dizer, eu faço anotações e leio as anotações dos demais, e a gente consegue extrair dados e dizer quais são os livros, como se fosse um clube do livro tecnológico, digital, em tempo real. Enfim, desde dessas coisas até cursos tutoriados por chatbots, né, por robozinhos, sem o professor, para aprender idiomas. Então, a gente está colocando ali na mesa esse tipo de inovação em produtos, pelo menos nesse tema. Tem pessoas discutindo desde a precarização do trabalho do professor, enfim, até questões mais filosóficas, em termos de para onde vamos, vai acabar com as escolas, as universidades, quem são os novos players no mercado, etc, etc. Mas o meu específico é esse. Então, a gente procura entender como esses produtos dão concretude a tendências mais amplas, né?
E a gente tenta experimentar essas coisas para verificar o que tem de bom, quais são os riscos, as armadilhas, etc. E tem muita Então, coisa Quarentemas, lá no LinkedIn, o pessoal pode ter É, acesso a essa leitura aí, então. isso, O isso. E seu aí, número 37, são 40 vai temas no lá. meu. Vai no meu, Legal. tá? E aí a gente gosta de divulgar novas ferramentas. Então, por exemplo, eu descobri, através dessa discussão coletiva, um software chamado Miro. Eu não conhecia, tá? Pode ser até que ele seja antigo. Eu E, passei a conhecer durante a pandemia também, viu, olha, professor? então, conheci É, esses dias, né? Que permite que a gente trabalhe como se fosse um quadro branco da sala de aula, então tem essa metáfora, né? Essa correspondência, mas ele tem muito outros recursos, já vem com N situações já resolvidas para a gente, para trabalhar de realmente forma bem legal mesmo. colaborativa. Oi? Desculpa. Realmente bem legal. Nós da Zoom estamos usando esse recurso também. Inclusive É. porque, veja, o que está por trás, não interessa a marca, né? Quem foi que decidiu, se você paga, não paga. A gente quer saber o que tem por trás. Você dá acesso a muitas pessoas para fazerem um trabalho colaborativo de uma maneira ágil, limpa. Então, tem também uma filosofia de design por trás, né? De tornar as coisas visualmente compreensíveis e simples, né? E acessíveis. Então, lá nessa área a gente tenta discutir isso, trazer sem preconceito de quem fez, de quem falou, de quem fez, né? Mas tirar o extrato dessas inovações que podem apoiar o trabalho de professores, de alunos, de especialistas, de pais, de gestores, etc. Então, convido todo mundo a participar. Legal. Será que dá tempo de responder a pergunta da Camila Freire aí, ó, sobre modelo AD? Vixe, quem é que está falando? A Camila? Fica para uma próxima, será? É mais Então, complexo esse? tem, por exemplo, o Rapid Instructional Design, que quer cortar umas etapas. Então, ele pula, por exemplo, a análise, o A, né, de análise, para você não gastar muito tempo tentando entender o processo. Já vai direto para o design. Alguns cortam a parte de desenvolvimento, ou seja, já faz um design semi-profissional e para um que já é desenhado assim, com essas ferramentas. Por exemplo, Ó, professora, que legal. Ó. Desculpa, te cortei, fala. desculpa. O André Heller tá aí, ó, campeão olímpico de voleibol aí, ó. Ok, que chique. Tá aí com a gente aí, ó. Obrigada aí pela audiência. Valeu, André. Então, O André é um fofo, ele foi lá na Zoom falar do trabalho dele para nós, a vamos trajetória dele. E que bom que ele está interessado, né, nos assuntos da educação. É bom para nós. Legal, com certeza. Mandar um abração para ele. Precisamos dessas mentes libertas, né? Mentes novas e frescas e tudo mais. Então, enfim, cortando algumas etapas do design institucional, a gente tem modelos como o SAM, o Lean, alguns modelos ágeis, né? Seguindo nessa linha de metodologias ágeis que são usadas na área de negócios, na área de tecnologia, tem isso dentro do design instrucional. O que não impede da gente entender mais profundamente o processo, mas na prática tentar acelerar isso para responder rapidamente às necessidades, né? Não dá para você ficar 6 meses para desenvolver um curso se a necessidade é para ontem, né? Como a gente tem tido agora. Tá bem? Legal. Professor, eu queria pedir para você encaminhar suas palavras finais. Gostaria de dizer novamente aqui em nome da Zoom que é uma honra ter você aqui com a gente, contribuindo. Esses conteúdos estão lá no nosso canal do YouTube, podem ser acessados em qualquer momento. Né? Muito obrigado e que você possa, sim, publicar o seu livro no segundo semestre, que a gente possa ler ele logo, logo. Então, bom, estou por aí, gente, nas redes sociais, né? E o mais bacana das tecnologias é permitir a aproximação das pessoas, das ideias, né? Ao contrário do que a gente vê com tanta briga, com tanto dislike e cancelamentos, né? A gente tem muita possibilidade de troca, de construção coletiva, conjunta e força. Então, estou acessível aí a todo mundo. Não desistam. A educação à distância no Brasil tem 20 anos, pelo menos, né? Só o Congresso Internacional de Educação à Distância já vai para o 26º. Então, a gente tem experiências, tem relatos. Para quem não é da área de EAD, vocês podem beber nessa fonte. Tem muita coisa já produzida, já feita, já testada. É óbvio que o mundo muda e a gente precisa se adaptar o tempo inteiro, mas nós não estamos começando do zero no Brasil. A gente tem muita coisa boa, profissionais preparados, né, para fazer isso. Então, um prazer compartilhar, dividir. E obrigada, Camila. Estou aí. Você já viu que eu estou arroz de festa, tem um monte de lives, né? O povo convida e a gente tenta, na medida do possível, atender. Tá bom? Muito Legal, obrigada, professora. Você é muito generosa compartilhando com a gente o seu conhecimento, tá? Muito obrigado. Eu agradeço novamente. Tchau, gente. Então, até qualquer momento aí no mundo virtual, tá bom? Obrigada, Daniel. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. A gente encerra por aqui hoje. Muito obrigado pela participação de todos aí. Um abraço.